Salve, meus consagrados, minhas consagradas, sejam bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Debate Pronto para fazer com a gente esse programa que já é sensação em toda a região de Curitiba e São José dos Pinhais. E aí, Marinho, como é que você tá? Não tão bem como você, mas vou um dia... Mas vai tentando. Vou tentando. Vai tentar eternamente, não vai conseguir jamais. Eita, já começou com piada de quinta série, né, cara? Ei, meu Deus do céu. É que esse programa é feito, né, pra quem não sabe, sexta-feira, daí, cara, sexta-feira mistura aquela alegria com... Sextou. Sextou, né, Tá mas certo. enfim. Tá certo. Quero dizer pra você que tá vendo a gente, siga o Debate Pronto nas mídias sociais, @o Debate Pronto no Instagram, marinhosilva.oficial no Instagram, Fernando Schumacher Melo, e também vá lá no YouTube e siga o Debate Pronto. Lá você tem acesso a todos os nossos programas, lá você vê desde quando a gente começou, vê a gente pequenininho, né, quando tudo era mato, né, a internet era mato, e pode ver todos os programas que a gente tem feito, né, Marinho? É verdade, tanto que a gente assistia o Debate Pronto num PC XT, Sim. que era aqueles de Aquele disquetaço. disqueto, cartão, né? Sim. Então, Eram momentos muito tempo. terríveis. É verdade. Mas a gente tá aqui e a gente venceu. Verdade. E essa semana, né, esse programa vai passar, já vai ter acontecido, obviamente, mas foi a semana das mulheres e gostaria de iniciar dando parabéns a todas as mulheres, dizendo que as mulheres são fundamentais para tudo, né, cara? Para tudo, são a razão da nossa existência. Todos nós viemos de uma mulher, todos nós devemos muito a elas e elas precisam ainda de espaço na política, né, Marinho? Precisam ainda de mais espaço na política. Por exemplo, aqui em Curitiba, provavelmente não vai ser dessa vez que nós vamos ter uma prefeita mulher, porque o quadro que se desenha não é um quadro com uma candidata mulher forte, por exemplo, né? Não é uma candidata, não tem nenhuma candidata que se destaque, né? Não, por mais que ainda tá naquele negócio, né? No tempo dos pré, né? Eu Sim. acho que quando chegar efetivamente ali depois das convenções, aí nós vamos poder ter noção de quem serão os candidatos a prefeito de Curitiba, desculpe, e se teremos alguma mulher e com capacidade, força e empoderada para poder assumir a prefeitura de Curitiba. Sim, justamente. Porque não basta também ser só ter sou mulher, ou sou negro, ou sou homem, ou sou, enfim, né? Tem que ter também conhecimento, né? Não, tem que ter capacidade. É verdade. Eu acho que o cargo tem que ser ocupado por pessoa que tenha conhecimento técnico. Se for homem, mulher, se for de outro gênero, se for negro, branco, amarelo, índio, não interessa. Não interessa. É importante que seja uma pessoa comprometida com os ideais, comprometida com fazer um bom trabalho, comprometida com uma gestão técnica, comprometida, sobretudo, com respeitar o dinheiro do contribuinte, né? E comprometida, sobretudo, com não querer lacrar, com não querer fazer projetos que não resolvem a vida da população. Porque se nós não temos, por exemplo, uma prefeita, uma possível candidata a prefeita, nós temos vereadoras, né? Uhum. Temos vereadoras, temos várias vereadoras e temos excelentes vereadoras, temos a Indiara, temos a Amália, temos outras tantas aí, temos a professora Josete, temos Maria Letícia, temos mais, temos... Agora vamos fugir nomes aqui. Maria Letícia, já falei. Já. Carol D'Artora não é mais. Mas temos uma representação, tem... Sargento Tânia. Isso tem Sargento Tânia. Enfim, depois eu vou abrir aqui e vou mostrar mais para vocês. Me diga, Marinho, o que você quer começar falando sobre esse debate? E só aproveitando esse gancho, o que me surgiu agora aqui, que é interessante nós comentarmos, o seguinte. A Câmara de Vereadores, Sim. Ela é formada por representação da sociedade. E se nós pegarmos a representação hoje, ela está um pouco aquém da realidade da comunidade, né? Quando a gente fala da mulher, nós estamos falando justamente disso. 52% da população é mulher, são mulheres, 52% dos eleitores aproximadamente também são mulheres. E aí quando a gente percebe na Câmara de Vereadores essa proporção
não existe, né? Então, ou seja, a representatividade é muito difícil, por N fatores, né? Até porque a campanha, ela favorece muito mais o homem do que a mulher. E aqui eu só vou colocar um exemplo prático e depois só para pintar aí a situação, ilustrar a situação. Estava conversando com uma colega, a doutora Ema, né? Que é advogada eleitoral, tal, não sei o quê. Esteve no escritório na última sexta-feira. É mesmo? Dando uma palestra para as advogadas do escritório sobre empoderamento feminino, sobre a participação da mulher na advocacia, doutora Ema Roberto. Um abraço para ela. Bueno. E você sabe onde ela que ela... Todas, não, e você sabe onde ela estava essa semana? Onde? Los Angeles, acompanhando a super terça das eleições americanas. Nossa Senhora. Pode, cara. Essa é... E aí o que acontece? Tanto que eu já falei para ela, passei mensagem, falei, Ema, eu preciso de você na sala de aula, dentro da disciplina de direito eleitoral, para você contar essa experiência, porque, pô, isso daí nós temos que usar e abusar. E a Ema trouxe a doutora Ema trouxe uma situação que eu achei muito importante. É muito legal, assim, dela colocar, né? Que foi o seguinte, uma candidata a vereadora que veio apresentar para ela como advogada do partido, se por acaso os custos que ela teve com a babá ou com uma pessoa que cuidava do filho ou da filha, poderia ser colocado como despesa de campanha. E aí? E não pode, na legislação não pode. Mas só que você veja, né? Enquanto o homem tem toda a possibilidade, a liberdade de sair para fazer a sua campanha sem se estressar, a mulher, ela não tem condições de ter a mesma postura. E é algo extremamente necessário, tanto que quantas famílias nós temos aí compostas por mulheres solo, né? Mãe solo, e não podem, e o gasto é um gasto de campanha, porque ela vai contratar alguém para ficar em casa com os filhos, para que ela possa estar na comunidade, ouvindo os anseios da comunidade e fazendo a sua campanha. Então Sim. Você vê como a mulher fica um pouco sempre atrás aí em razão de política, né? E essa é uma questão tão sensível da gente tratar, né? Porque infelizmente alguns partidos acabam usando essa maior dificuldade. Isso aí não é a gente que fala, né? As pesquisas mostram, né, que a mulher ela tem um desincentivo, ela tem uma dificuldade maior por vários motivos sociais em se lançar candidato. Um é esse, né? A questão de ser ela socialmente, historicamente, a responsável por cuidar dos filhos, por exemplo. Aí alguns partidos acabam se aproveitando disso, tem que cumprir aquela cota dos 30%. Sim. Né? E como alguns partidos têm dinheiro, simplesmente acabam comprando algumas candidaturas ali, dando alguns valores para essas mulheres, fazendo candidaturas de fachada só para cumprir aquela cota. Isso acaba favorecendo alguns partidos que têm mais dinheiro, né? Porque partidos que querem mulheres de fato saindo acabam tendo mais dificuldade. Mas só que você veja como que é. Hoje eu estava ouvindo uma reportagem da Justiça Eleitoral, né? Sim. E que a Justiça Eleitoral estaria analisando a candidatura das mulheres de uma forma diferente. Então eles estão muito mais cuidadosos. Isso já aconteceu na eleição 2020, já aconteceu na eleição um pouquinho mais... Para evitar que seja um laranja. 22, e agora diz que eles vão estar muito em cima. Então assim, a candidata fez pouco voto, já vai partir do pressuposto que demonstra que era candidata laranja, mesmo que tenha desistido depois. Não tem justificativa. Cassado a chapa inteira, inclusive legenda. Os votos de legenda. Isso, então. Aí parece-me uma outra situação também, que vai ter que, do fundo eleitoral, tem que ser antecipado o valor para as mulheres, para depois ser liberado o restante. Porque a gente já escutou a história de mulheres que receberam na última semana da eleição, tô aqui, 500 pila para você e o dinheiro do fundo ser destinado. Então, assim, outros. Os partidos hoje, eles vão estar com problemas muito grandes, se por acaso eles não colocarem efetivamente candidatas que estejam saindo, sejam representantes. E o pessoal do TRE ou do TSE, enfim, uma simples entrevista bem feita, profunda com a mulher que for candidata, ele consegue ver. Claro. Se ela tá afim, até que ponto ela tá engajada, ou se ela tá ali só porque alguém falou pra ela tá ali. Consegue ver. Eles estão buscando, o Ministério Público Eleitoral tá correndo atrás. Até tem que mesmo, porque gastam uma maior grana. Fiz uma postagem, acho que foi hoje ou esses dias no Debate Pronto, vão lá ver. Aliás, o Marinho fez uma também
sobre as mulheres. Vão lá seguir o Debate Pronto, independentemente das postagens. Mas o Marinho fez uma sobre as mulheres. Aliás, as tuas postagens de São José dos Pinhais também estão ficando cada vez mais sensacionais. Aquela do negócio dos deficientes visuais, pelo amor de Deus. Se você, com perdão né, enfim, vai parecer até jocoso, mas não é. Se você não viu a questão dos deficientes visuais, vá lá, porque é tenebroso. Não, da dengue também. Eu sei que nós estamos falando da dengue também. Uma lagoa verde lá. Bom, depois nós vamos entrar, né, nessa mas vamos deixar no ar porque o pessoal tem que entrar lá para ver. Tem que entrar lá para ver. Mas só porque a gente falou da representação de Curitiba das mulheres, ó, são 38, né? 38 vereadores em Curitiba. Eu vou contar aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. Menos de 20%. Menos de 20%. 20%. E eu trouxe esse quadro aqui. É um quadro muito legal. Depois eu posso até postar no Debate Pronto, porque lá tem toda a história de todos os nossos vereadores e quantos mandatos têm, quem são eles. Quase todos têm. Só um, se eu não me engano, não tem ensino superior completo. Não que seja, nem estou falando que é demérito, não, só por curiosidade mesmo. Mas assim, tem todos os dados. Para quem gosta disso, né, igual a gente, é um prato cheio. E tem o cara, quantos mandatos? Essa é uma curiosidade. Pergunta. Quantos mandatos você acha que tem o mais velho? O mais velho não, o que mais tem mandatos? Tá, eu vou fazer Quem é o primeiro de Curitiba? Tá, deve ter o quê? Eu já tenho um exemplo que eu conheço que ficou 7 mandatos. Tem mais. Mais? Tem mais, cara. Tá. Quanto? Primeiro quem que é, não vou dizer. Não vou. É o Tito Zeglin, cara. Ele tá no 9º mandato. Caracas. Completando esse mandato, ele vai ter ficado 32 anos, que é a nossa idade. Não, 36. Nossa senhora, agora falhei. Bom, é que advogado, primeiro que uma coisa pro pessoal advogado não sabe fazer conta, né? Nós não sabemos. A única conta que a gente sabe fazer, e mal e porcamente, é 5, 10, 15, 20%. E geralmente a gente erra a maior. Mas 36 anos, eu não tinha nem nascido quando esse cara assumiu a Câmara de Vereadores. Mas seguidos? Não. Ele teve uma época que ele saiu, mas o primeiro mandato dele deve ter aqui, vou achar. É anos 80. Ele e o Sarney em idade, então, pra ele... Uhum. Caracas, moleque. 9º mandato. E depois vem o Sabino Piccolo com 7. Mas aqui, cadê o bendito Tito Zeglin? Aqui. 9 mandatos, cara. Meu Deus do céu. O primeiro foi em 83. Eu não tinha nascido. Não, ninguém tinha. Mas deixa eu... Nós estamos falando em Câmara, não sei se você... Eu vi o projeto, só que eu não entendi, assim. De fato, eu só corri os olhos ali rapidamente. Sim. Mas é um projeto que cria uma política municipal de empoderamento de adolescentes, crianças e adolescentes. Sim. Mulheres. Isso. Pelo que eu entendi. O que é? É um projeto que tem como cabeça a vereadora Jordana Prates, Mandata Preta, né? Que é quase como se fosse aquele colegiado que eles fazem, né? E que é do PT. E só procurar aí na internet, foi bastante polêmico esse projeto, porque é um projeto que alcunhado como ideologia de gênero e tudo mais, mas não tem nada. Eu não concordo com o projeto, vou falar um pouco sobre ele aqui, porque ele é mal feito, cara. Ele é muito subjetivo. É um daqueles projetos que a gente, até pelo partido que a gente faz parte, enfim, por sermos mais assim práticos, ele não leva nada a lugar nenhum. Ele fala assim: vamos empoderar as mulheres, vamos dar dignidade às mulheres, vamos vamos evitar o machismo cultural, vamos evitar assim, coisas que uma lei não consegue fazer, entendeu? Coisa que não adianta você colocar uma lei, que isso não vai mudar o dia a dia dentro de uma casa, de uma família pouco estruturada, com um pai que às vezes é analfabeto, que não sabe educar uma menina porque é mal instruído. É difícil, cara, não é por um projeto de lei. Então foi essa a questão. E mistura um monte de coisa, fala de menstruação, dignidade menstrual, é uma bagunça, E acabou
sendo adiado, né? Porque o pessoal não quis votar e adiaram assim por 80 sessões. Foi uma coisa assim que eles viram que iam perder, que não iam votar de jeito nenhum e não ia ser aprovado, acabaram adiando. E teve uma polêmica, sobretudo, né, o pessoal mais à direita, falou assim, não tem como a gente votar isso aqui. Como é que a gente vai instituir uma política dessa dentro das escolas? E aí acabou não efeito prático, votado. É o tipo da legislação que não se aplica, não pega. Exatamente. E traz um monte de conceito vago, né, cara? Um monte de conceito vago, né, sobre esse tipo de coisa. O que é o empoderamento, até onde que pode ir. Eu tenho muitas reservas, cara, com relação a esses projetos que querem, primeiro, cuidar da vida, entrar nas famílias, assim, sabe? Querem entrar na vida das famílias e dizer como que a gente tem que criar nossos filhos, como que... Acho que isso é uma coisa que cada família pessoal. É muito pessoal. Cada família tem que ter o seu... Não tem certo e não tem errado dentro dos limites da lei, né? Não tem certo e não tem errado. E quando você quer pasteurizar, deixar de um jeito só, não dá. Não tem... Eu vejo assim, né, que era... A administração pública... Quando você vai falar, eu vou ver se eu acho aqui. A administração pública, ela deveria se pautar em âmbito geral, né? E dando a liberdade para que as pessoas escolham o que elas querem, o que elas não querem, né? É a mesma coisa que muitos são contrários ao homeschooling, né? Que é o fato de você... ter a liberdade de ensinar o seu filho em casa. Não quer dizer que todo mundo vai fazer isso, né? Quer ver, por exemplo, aqui. São os objetivos dessa lei eliminar todas as formas de violência de gênero. Começa com erro de competência, na verdade. Perdão. Violência sexual, tráfico de pessoas e feminicídios. O mínimo de estudo de Constituição sabe que não é da esfera municipal esse tipo de combate. E depois o seguinte, que isso daí é chovendo molhado, né? Porque já tem legislação dentro do Código Penal que já foi instituído as pautas femininas, onde tem as penas para o feminicídio, penas agravadas, inclusive, e tantas outras aí de preconceito, seja de gênero, seja de raça, seja de religião, então, de gênero, de religião, ou o que for. E aquele projeto de lei, desculpa a palavra, populista, que eu acho. Populista e mais ainda, falar um termo da moda, para lacrar. Para lacrar, a gente sabe que é um tipo de projeto para... Olha, nós fizemos um trabalho, vai falar com as bases da vereadora e tudo mais, mas é inservível, cara. Depois você vai fazer o quê com uma lei dessa? Como é que isso aqui vai... Tem outro ponto aqui que eu achei interessante aqui. Interessante do ponto de vista negativo. Garantir a igualdade de gênero no acesso à produção de conhecimento, eliminar todas as práticas nocivas como os casamentos e uniões precoces e forçadas. Você tá vendo como é um troço assim, tipo, fora do comum, cara? Não tem pé nem cabeça. Então, tanto acho que ela mesma, a vereadora, na hora que falou, não, nós temos que pensar melhor nesse projeto. E suspendeu por 84. Me lembrou daquele vereador lá de São José dos Pinhais, que eu acho que se fosse, eu acho que na hora da votação, acho que até ela votava contra. Quem que aprovou esse negócio aí? Fui eu. Tipo o vereador de São José lá, que ele votou contra o projeto de lei dele. Tá lá. Mas só para deixar claro, né, que ninguém aqui é contra o empoderamento, ninguém aqui é contra as mulheres, pelo contrário. Mas a gente é contra projetos assim populistas, quase eleitoreiros aí, que só para lacrar, que não vão levar nada. Não, e depois assim, para resumir, é a mesma coisa de você estar doente, né? Tá com um problema de saúde, e as consequências, os reflexos da doença é febre, é dor de cabeça, e aí você vai ficar discutindo, dando remédio para curar a dor de cabeça, para curar a febre, para baixar a febre, tal, não sei o quê. Mas espera aí, não é interessante você primeiro saber qual que é a doença que está causando isso? Então, o que eu quero falar com relação a essa situação? Cada dia que passa, mais a gente percebe, principalmente dentro da Câmara de Vereadores, que não se tem a preocupação de criar uma política pública. Quando se fala uma política pública, nós não estamos falando nada imediatista. É algo que vai trabalhar as bases para que no futuro as coisas aconteçam de uma forma diferenciada. E não assim, imediatista aqui, isso daqui nós vamos arrumar. Não, peraí, vamos trabalhar esse é o direito, essa é a vontade. Então vamos
vamos trabalhar quem? Vamos trabalhar as escolas, vamos trabalhar o ensino, quem sabe, na situação de respeito, de direitos humanos, de dignidade da pessoa, para que essa geração, lá no futuro, elas tenham uma visão totalmente diferente da que tem hoje. Não, e outra coisa, nós que trabalhamos com direito, né, em sala de aula, ou fora de sala de aula, nos fóruns da vida, sabemos que escrever um projeto de lei é fácil. Colocar os sonhos das nossas vidas, né, o mundo ideal no papel é lindo. Mas a gente já trouxe aqui que tem criança lá no Tatuquara que não está recebendo o lanche. Então, quer empoderar as crianças, vai lá fazer uma análise nos contratos de quem está entregando ou não está entregando o lanche para as crianças. Que é a função. Que é a função do vereador. Quer empoderar as crianças, vai ver por que um laudo para um neurologista de um posto de saúde está demorando 3 anos para sair. Aí você empodera uma criança autista. Então é 1000 vezes melhor você fazer esse trabalho de vereador só que daí não dá a visibilidade. É verdade. Porque daí é um trabalho de formiguinha, que ninguém gosta de fazer, não chama a mídia. Mas é esse o trabalho que o vereador tem que fazer. Porque botar lei no papel, amigo, é a coisa mais fácil do mundo. Não, e depois assim, né? Então ponha para discussão antes de você apresentar um projeto de lei, né? O único problema é que existe hoje no Brasil uma dificuldade muito grande das pessoas discutirem no bom sentido sobre um projeto. Sim. Né? Nós vimos essa semana, foi hoje inclusive, porque nós estamos na gravação na sexta-feira, mas hoje foi proposto uma audiência pública com relação ao Plano Nacional de Educação. Foi. E a reunião foi suspensa, a audiência foi suspensa, por quê? Porque manifestantes entraram no ambiente, tentaram agredir os vereadores que estavam na mesa, tiveram que colocar segurança, ou seja, não existe possibilidade de debate, cara. As coisas acontecem assim, não, se não for a minha vontade, ninguém fala. Uhum. Então você tem a tentativa de enfiar a goela abaixo aquilo que eu penso na pessoa que pensa diferente. Então, assim, vamos dialogar, me coloque suas bases. Eu acho que a política pública ela é coerente quando ela ouve os dois lados, verifiquem as posições de cada um e tenta melhorá-la para colocar no... Exatamente, né, cara? É um misto de arrogância com ignorância, falta de humildade. Não, e a política ensina também, cara, que o projeto de lei, uma vez que você coloca, ele não é teu mais. Ele não é teu mais. Você tem a ideia, mas ele vai ser escrutinado, ele vai ser debatido, cara. E muitas vezes é melhor você não colocar um projeto de lei, porque o que pode sair pode ser algo totalmente diferente e muito pior do que você pensava. Por causa das emendas. Por causa das emendas. Então, assim, só que isso que você falou é muito triste, cara. A habilidade que a gente não tem de debater e de escutar o outro. É que também tem aquele outro detalhe, né? Eu já tô com experiência aí de vida, e eu sempre presenciei o seguinte: normalmente aquele que levanta o tom, aquele que vira agressivo é aquele que não tem razão. Sim. Sim, porque daí é a única... tipo, já viu a história de jogar xadrez com o pombo? Já sabe? É isso aí. Jogar xadrez com o pombo exatamente, não dá. Muito bom. Maria Letícia. Hoje eu tenho bastante feminino. Maria Letícia, recapitulando, aquela vereadora que estava lá, foi tomar um gorozinho e tal, acabou, né, enfim, chegando... Não, ela fala que não, né? Não foi tomar o gorozinho. Tô sendo jocoso, daqui a pouco... Qual que foi a defesa dela? Que ela estava tomando remédios, né? Enfim. Mas isso aqui tudo no campo da acusação, não sou eu que estou falando, são as pessoas. Mas eu só queria compreender o seguinte: remédio, ele influencia no bafômetro, nos sinais de embriaguez? Me parece que não, né? Pois é, qual remédio que é isso? Porque se for assim, dependendo do preço, se for mais barato que uma cerveja, você quer ficar legal, ao invés de tomar cerveja, você toma remédio. Ainda vai sair por aí e falar assim, tô aqui, tô tomando remédio. Médico prescrevendo. Não, é o que ela falou, eu acho que ela quis dizer que combinou com o remédio, daí fez um efeito. Mas então sabe? Ela bebeu. Isso, sim, eu acho que... E também não há... tira o fato dela, se você sabe que tem remédio, pior ainda você ter bebido. Justamente. Porque eu duvido o médico que prescreve um medicamento... É a primeira coisa. Que potencializa com relação com a bebida, que vai falar, não, pode beber à vontade, não fala nada. Nenhum. Mas enfim, ela foi acusada disso, teve toda a repercussão, chegou lá o Conselho de Ética e agora começou, né? Hoje, sexta-feira, eles escutaram as testemunhas. Tá rolando o processo, né, no Comitê de Ética. Me tira uma outra dúvida. Fala. Tinha um esquema de sigilo em cima disso. Tiraram o sigilo. Tiraram o sigilo. Mas é porque sigilo numa... Não, sigilo porque, sei lá, né? Nós estamos numa esfera de sigilo. Sigilo não traz
Traiano, sigilo não sei aonde, sigilo nos processos lá do STF. É aquilo que você falou. A gente está num ambiente meio sinistro, né? Falando assim da justiça, né? Mas tiraram o sigilo. Aí eu ouvi 4 testemunhas, só ouviram uma. Uma porque o policial parece que processou a vereadora, não ficou bem explicado. A vítima, que foi o dono do veículo no qual a vereadora bateu, não quis, simplesmente não quis. Não, eu não vou participar desse negócio aí, não vou lá testemunhar, dane-se, não foi. E a outra também não foi intimada, mas não apareceu. Enfim, só foi ouvida uma testemunha, que era uma policial que foi chamada ao local e constatou o que viu na hora. Não, a gente chegou lá, fez o bafômetro e a vereadora Maria Letícia estava... Acho que ela se recusou, né, a fazer o bafômetro, se eu não me engano. Se recusou a fazer o bafômetro, exatamente. Mas a grande polêmica foi pelo advogado, que eu achei dali, enfim, uma fala errada do nosso colega. Enfim, ele está no papel dele, fazendo a defesa dele. Mas ele sustentou que o que está acontecendo é uma perseguição política à vereadora. Porque ela é mulher, porque ela fala em defesa das mulheres. Eu não me lembro agora o nome do advogado, vou cometer essa gafe aqui, mas enfim. Mas, nobre colega, assim, acho que, com todo respeito à nossa querida vereadora Maria Letícia, ela não tem nem essa envergadura toda para ser perseguida política, né? E por ser mulher, eu não me lembro de um projeto que ela tenha feito aqui que tenha tanta relevância para ela ser perseguida, ainda mais por ser mulher. Mas eu vou fazer uma defesa enviesada dela. Eu acho que o que acontece, advogado e todo mundo que está vendo a gente, é que o povo gosta de fofoca e bagunça, meu. Aí fala de mulher, bebê, direção, vereadora. O povo quer ver o oco da situação mesmo. Por isso que ganhou essa repercussão. É isso que ele estava dizendo. Que todo mundo está olhando essa situação mais do que deveria. E eu acho que é isso, cara. Porque quando você reúne essas situações todas aí, a curiosidade do povo aflora. Mas só que é assim, né? Se mesmo vendo, por causa disso, que daí parece que chama a atenção do público em ficar acompanhando. As coisas acontecem de forma, muitas vezes, que você não acredita, e aí... Sim. Veja a situação na Assembleia Legislativa, sim, né? Imagine se não tivesse um acompanhamento. Não, tem que ter, né? Tem que ter. E segundo detalhe, por que existe toda uma pressão da comunidade, um interesse da mídia? Porque é fato novo, né? Todo mundo sabe que os políticos, eles se protegem. Se sim, isso fosse, não, aconteceu isso naturalmente, ela vai ser cassada? Ou ela vai tomar uma advertência, ou vai tomar uma penalidade? Isso seria algo normal. O que não é normal hoje no meio político é condenação. Sim. Né? O privilégio é algo que é normal. Então, por isso que chama muita atenção disso. E os dois pesos e as duas medidas, né? Ou as decisões diferentes. E aqui a gente não vai entrar no mérito de quem está certo ou quem está errado. A gente está falando dos fatos, né? Veja o caso Traiano. Traiano, o presidente da Assembleia Legislativa, confessou lá, fez um acordo com o Ministério Público, confessou o caso de corrupção. O caso foi para o Comitê de Ética, já foi absolvido. Aliás, foi arquivado. Nem julgaram o homem. Aí foi lá o Renato Freitas, por ter falado que ele era corrupto, me parece que condenaram. Não, parece que foi arquivado também. Foi arquivado? Foram os dois arquivados. Tá, arquivado. Tipo assim, para deixar no 0-0. Beleza, arquivaram. Agora o da Maria Letícia não resolveram arquivar. Que vamos julgar. Não é a Assembleia, é a Câmara. Mas são vários e vários os casos assim que a gente viu que casos menos graves têm uma proporção grande, casos mais graves acaba ficando ali no acordão e no mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, o que isso dá de sinalização para a comunidade? Cara, se você fizer errar na tua vida, primeiro, se alguém vier perguntar para você, eu já falaria assim, qual que é a melhor desculpa? Tá em sigilo. Exatamente. Não posso falar nada porque foi declarado sigilo e eu não posso me envolver nessa situação. Meu advogado falou que não é para eu falar nada. Primeira desculpa é essa. Segunda desculpa, perseguição política. Sim. Pô, você viu o que aconteceu, já que nós estamos falando em essa defesa? Porque assim, os colegas também eles têm que ser mais criativos com relação à defesa. Colombo, o Polícia Federal, o GAECO caiu lá, afastou o vice-prefeito e tal, não sei o quê. Sabe qual que foi a defesa do vice-prefeito? Qual? Perseguição política.
Não, mas é de Colombo a Nova York. O que o Trump fala com relação aos processos que ele... Porque o Trump é assim, né? Ele sai de um comício, votem no Trump, vai pro tribunal para se defender. e é perseguição política. Então, assim, aqueles que acharam o dinheiro na cueca, qual que foi essa perseguição política? Eu nem sabia que a minha cueca tinha dinheiro, enfiaram aqui alguma coisa assim. Então... Mas tá lá o vídeo, deputado, do senhor recebendo... Não, tá em sigilo. Tá em sigilo. Tá em sigilo. Então, assim, eu tô falando. Falou é perseguição política. Putz, eu fiz uma cacaca aí. O que é? Perseguição política. É a melhor defesa. É muito chato, cara, isso daí. Enfim, em resumo da obra, o professor Euler, que é o relator, falou que vão ter que chamar todo mundo de novo. Né? Ele fez uma... mínimo, né? Vai ter que chamar todo mundo de novo para ouvir. Não tá nada resolvido. Tá sendo dado todo na verdade, quem tá menos falando sobre o caso é a vereadora. A vereadora Maria Letícia, ela que está menos falando sobre o caso, deve ser uma estratégia de defesa, e ela que está menos falando, mas o presidente da comissão de ética é o professor vereador Dalton Borba, também não se manifestou dessa vez, quem se manifestou foi o relator professor Euler, que vai chamar as testemunhas de novo, e o caso ainda vai a julgamento. Não dá mais para aguentar, a cada final de semana tem uma briga e nada acontece, precisa de penas mais duras... Que é isso? Isso aqui é uma fala do presidente da Câmara, Marcelo Facchinnello, numa publicação que tem que nos... Sim, melhor da semana. É o melhor da semana. Bota aí pra nós, produção, por gentileza. Melhor da semana? Melhor da semana, que na verdade é o pior da semana. Tá. Não basta... Não, essa eu tenho que... É rir pra não chorar. Ou vamos chorar mesmo, juntos, se abraçar, porque a gente merece. Não bastasse a gente ter que conviver com brigas dos animais, os imbecis, os retardados, né? Coxas brancas, atleticanos, paranistas, todo mundo que ficam brigando por aí. Agora, em Curitiba, a gente tem que aturar também torcidas do São Paulo e do Palmeiras brigando. Você acredita nisso? Eles estão, como que é? Importando? Então, nós estamos exportando brigas. Todo mundo sabe que o estado do Paraná, a torcida nem do Atlético nem do Coxa é maior. Tem um monte de outras torcidas maiores, né? Do Corinthians é maior, do Palmeiras, enfim. Mas em Curitiba, pelo menos a gente achava que o monopólio era Atlético e Coxa, né? E olha aí, nesse dia, não me lembro que dia que foi, estava tendo São Paulo e Palmeiras lá em São Paulo. E as torcidas estavam assistindo no Água Verde ali, num bar ali, tinha um barzinho do São Paulo, um barzinho do Palmeiras, e depois se tacaram no pau. Quebraram coisa, quebraram... Mas nesse momento é que a polícia do Paraná tinha que descer o cacete, assim, ó, com todo o respeito, descer o cacete, mas com todo o respeito nessa galera. Né, com toda a educação, com toda aquela gentileza. O pessoal que é treinada, a polícia é treinada para bater com educação. Tinha que descer. Mas só que daí podem denunciá-la na ONU. Que denuncia na ONU, até o processo esse pessoal... Chame a Liga da Justiça. Chame a Liga da Justiça. Ou até vai, né, no PQ. Como que ele falou? Quem? Você não viu? Não vi esse. Pai, comenta que depois eu falo. Tem que... Foi o processo em sigilo, mas a polícia do Paraná não deixa esses caras, porque esses aí, se criar, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados, porque se a gente já não aguenta os nossos torcedores aqui, aguentar mais esses aí. Então vamos com educação, polícia militar, com educação, com toda aquela delicadeza que eu, como torcedor, já senti na pele, sei bem como é que é o diálogo, sei bem como é que é o diálogo com a PM. Vamos descer o diálogo nesse pessoal aí. Não, então vamos completar a melhor da semana. Então vamos trazer uma agora de São Paulo, já que nós estamos falando de Palmeiras e São Paulo, né? Palmeiras e Palmeiras e São Paulo. Não o governador, porque o governador Tarcísio estava num evento e daí perguntaram que entraram com uma representação contra ele na ONU. Em razão das mortes, e aqui nós não estamos entrando no mérito se foi ou não foi, para isso que existe a justiça, para isso que tem que ser verificado. Então, Sim. Ou seja, não vamos entrar nesse mérito, porque tem um setor competente, mas denunciaram ele em razão dessas mortes, denunciaram ele na ONU. E aí uma jornalista, eu acho que na tentativa de lacrar, perguntou para ele sobre isso, e ele pegou e falou bem assim, que os policiais, ele falou, olha, enquanto o policial os policiais são muito bem preparados, eles estão lá para
para a defesa da senhora, estão para a defesa deles, estão para minha defesa, estão na defesa da sociedade. E eu sempre vou defendê-los porque eles fizeram e adotaram as práticas corretas. E se quiserem me denunciar, pode ir para a ONU, pode ir para a Liga da Justiça, pode ir para que o raio os parta, porque não me interessa, né? E aí, cara, isso daí é interessante, porque assim, você vê a entrevista, você vê o que ele quis dizer. Sim. Eu tava lendo depois num canal de comunicação, na grande imprensa. Sabe qual que foi a manchete que os caras colocaram? Ah, garanto que foi Tarcísio ofende a imprensa. Eu não estou nem aí, diz governador Tarcísio, para as 39 mortes. Coisa. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem um grande amigo meu que fala que o jornalismo morreu e a causa é o suicídio. E é verdade, cara. Não dá mais, cara. A gente não consegue acreditar em mais nada que a gente vê por aí. Distorce notícia e é só o que interessa para esse tipo de lacração momentânea. E aí eu vou numa outra linha de raciocínio, já que nós estamos falando em lacração em jornalismo, que é o seguinte: me perguntam, né, Marinho, mas você é responsável, você é favorável ou não contra a regulação da internet? A minha preocupação é justamente essa. Porque se fosse uma regulação tranquila, algo que fosse procedimentado, ok, cara, mas o que está acontecendo? Você veja assim, o que está acontecendo na Europa? Lá o pessoal das fazendas, agricultores, que estão fazendo... Aonde você vê isso numa Globo? Você não vê. Aí você vê aonde? Na imprensa, na internet que você fica sabendo. Né? Se pegar outro lugar, vou falar na Alemanha também teve algumas situações. Ah, não, nos Estados Unidos, Texas, que aquilo lá tá uma discussão e uma tensão extremamente forte com o governo federal americano com o estado do Texas. Aonde que você vê isso na grande imprensa por causa da questão da divisão com o México? Você não vê. Você vê aonde? Na internet. Então, ou seja, se por acaso eles forem lacrar também essa situação e regular, imagine o tanto que nós vamos ser manipulados. E essa do Tarcísio foi uma situação que me chamou muita atenção. Eu vi o discurso dele, eu vi a fala, a irritação dele. Não estou defendendo, mas eu vi o teor da fala dele. E depois eu vi um canal de comunicação distorcendo, cara. Não, isso aí, a gente fica puto mesmo. E fica sempre a dica para as pessoas, cara. Não se contentem com uma fonte de informação única. Vão atrás. Até para o nosso pessoal que está escutando a gente lá fora do Brasil, né? Sim. Escute o Debate Pronto, escutou, sei lá, se você é acostumado a ver, porque às vezes não tem acesso a tantas fontes assim da grande imprensa, né? Viu na Globo, viu na CNN, viu nessas concorrentes, nossa... Vá ver de várias fontes, cara, porque não dá porque os caras fazem recortes muito preconceituosos, não é essa palavra. Não, isso daí é criminosos. Né? Criminoso. Manipulados. Tendenciosos. Tendenciosos. E tem um outro detalhe, para o pessoal que está acompanhando agora de Curitiba, a Domínio, o que é? É um canal onde eles convidaram o Debate Pronto para eles para passarem também lá, justamente porque eles não acreditam nos órgãos oficiais. Então ali, Estados Unidos, a população latino-americana pediu e eles colocam essas informações justamente para chegar de uma forma correta lá. Canadá, Estados Unidos, Europa, América Latina aqui mesmo, de uma forma correta, né? E eu até estava falando pra gente fazer um programa esses dias, mandei no WhatsApp, né, cara, que o jornalismo mesmo, jornalista, são poucos hoje, né? O que a gente vê mais hoje é a opinião. Que a notícia a gente vê em qualquer lugar, a gente vê uma notícia na internet, depois a gente vê pessoas falando sobre aquela notícia. Isso não é jornalismo, isso é opinião. Bem isso. Aí uma pessoa falando de tal, o que o camarote, o sei lá quem falou sobre isso. Isso é opinião, não é jornalismo. O jornalismo é você, na minha opinião, você transmitir o fato da forma que ele ocorreu. Ou investigativo, aquele cara que vai lá e faz, tipo, Cabrini. A interpretação, aí, é da pessoa. É da pessoa. Que está discutindo agora, não. Eles querem colocar qual que é a interpretação deles. Chega? Chega! Vamos. Então, vamos embora, não sem antes você que está aí, curta, @o Debate Pronto, curta o... marinhosilva.oficial e O Debate Pronto, Fernando Schumacher Melo. E é isso aí, nos vemos na semana que vem. Valeu? Abraço. Abraço. Tchau.